Bom, então, para essa aula, eu vou dar sequência no que a gente começou semana passada, na segunda-feira, na verdade, né? A respeito de filtros. Então, a gente ficou. Eu vou chamar de perder tempo naquela parte inicial, porque ali seria a parte introdutória. Então, hoje a gente vai ver, na verdade, vai ser um pouco mais rápido. Vai ser o finalzinho da parte 1. Então, eu separei nos slides em duas partes, parte 1 e parte 2. Teoricamente era para eu dar duas aulas, só que a gente vai acabar tendo mais uma aula na segunda-feira, com certeza, na verdade, sobre filtros. A gente encerra o conteúdo na segunda, e aí eu já disponibilizo a lista. Bom, deixa eu já compartilhar isso aqui. Apareceu aí, né? Bom, então só fazendo uma rápida revisão, a gente viu basicamente os tipos de filtro, né? Passa baixa, passa alta, passa banda, rejeita banda. Então são os quatro tipos. A gente está vendo basicamente o passa baixa, porque depois deles os demais são idênticos, não muda absolutamente nada do passa baixa. Bom, aí depois a gente viu a parte das aproximações. Então, aproximação Butterworth, então banda, só em termos de definição, né? Banda de passagem, banda de corte. Aliás, banda de passagem, região de transição, banda de corte. O Butterworth ele é plano na banda de passagem, plano na banda de corte. O Chebyshev tem ripples na banda de passagem e é plano na banda de corte. O Chebyshev inverso ele é plano na banda de passagem, tem ripples na banda de corte. E o elíptico tem ripples na banda de passagem e também na banda de corte. Então, o que define de um para o outro basicamente é se tem ripple ou não tem. É isso. E em termos de. E o Bessel, né, por fim, ele é plano na banda de passagem, plano na banda de corte, ele é um pouco mais lento que o Butterworth. A região de transição dele, o decaimento é o mesmo para todos, tá? Não sei se eu comentei semana passada, todos eles decaem 40 dB por década. 40 dB por década, 40, 40 e 40, todos eles. Lembrando que 40 para um filtro de segunda ordem. Na verdade, essa ordem de decaimento, a taxa de decaimento, né, depende da ordem. Cada ordem imprime 20 dB de taxa de atenuação. Então, se ele for de segunda ordem, 40. Se for de primeira, 20, terceira, 60 e por aí vai. O que eu quero chegar é que todos têm a taxa de decaimento é a mesma para todos. Então, eu vou fazer, por exemplo, um filtro de segunda ordem, que a gente vai ver hoje. A gente dá para fazer, por exemplo, o Butterworth, Bessel e Chebyshev. Todos eles vão ter 40 dB de atenuação, de taxa de decaimento. O que difere de um do outro é a região de transição, isso daqui, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Um de segunda ordem, por exemplo, um de quarta, ou de quarta ordem, ele decai mais rápido, ele começa a cair mais rápido. Então, o que muda de um para o outro é essa região de transição. A gente vai ver uma simulação onde vai ficar mais claro isso. Bom, o que muda o Bessel para o Butterworth é que o Bessel, a sua fase é linear. Ele tem uma relação de fase linear. O Butterworth, por exemplo, a gente vê até em simulação. Ele não é linear, ele tem um comportamento diferente. Então aqui eu sacrifico um pouco a minha resposta em frequência, ela fica mais lenta, porém eu ganho uma resposta em fase linear. Isso aqui é excelente para aplicações em áudio. Então o filtro Bessel é muito aplicado nessa parte de áudio. Está aí um resumo de todos. Estou só repassando aqui, a gente viu. Aqui, ó, isso aqui fica claro, ó, todos, por exemplo, na frequência de corte, todos atenuam 3 dB. Duas vezes a frequência de corte, o Bessel só atenua 14, o Butterworth atenua 36 e os demais 63, né, os dois Chebyshev, e o elíptico 93. Então, quanto mais ripple ele tem, mais rápido ele é. Tanto é que o elíptico tem ripples nas duas bandas de corte e de passagem, ele atenua muito mais que os outros. Então, essa questão de ripple ou não influencia na transição. Resposta ao degrau, o Butterworth e o Chebyshev inverso têm a mesma resposta. Ele tem overshoot. O Chebyshev normal e o elíptico são terríveis, a resposta deles é bem instável, eles tendem à instabilidade.
E o Bessel é o mais comportado de todos. A resposta da grau dele é bem comportada. E por fim, um resumo. Se a gente for olhar o resumo, vocês vão ver que o Butterworth é o que tem melhor custo-benefício. Por isso que ele é muito usado. Bastante. Então, de todos os 5 aqui, o Butterworth é o mais usado. Bom, vamos lá. Vimos o de primeira ordem. Todo filtro de primeira ordem, ele é Butterworth. O comportamento dele é Butterworth. A única coisa que a gente consegue fazer com o filtro de primeira ordem é o Butterworth. Eu só consigo fazer o Butterworth com ele. E o que a gente vai começar a ver agora é o de segunda ordem. Com o de segunda ordem, dá para fazer os demais, né? O que a gente vai ver que é o mais comum, que é, deixa eu até mostrar a figura dele, começar de trás para frente, esse aqui, ó. Esse aqui é o chamado Silent Key. O Silent Key é o mais usado. É um filtro muito clássico. Com esse filtro dá para fazer 3 aproximações, a Butterworth, a Bessel e a Chebyshev. Não está escrito aqui, mas se eu quiser fazer... Depois eu comento a respeito do fator Q. Mas eu consigo fazer essas 3 aproximações com o Silent Key. Butterworth, Bessel e Chebyshev. Bom, vamos lá. Então eu tinha parado nessa etapa aqui, ó. Bom, então em termos dos filtros de segunda ordem. Então o comportamento dele, né, vai depender do fator Q. Vocês vão ver que basicamente vão ter 2 parâmetros que a gente vai ter que descobrir do filtro. Um é chamado fator Q, aquele fator Q lá de circuitos 2. Ele vai definir essa aproximação, Butterworth, Chebyshev, Elite, Bessel, etc. Então, com o fator Q, a gente acha essa aproximação do filtro. Então tá aqui, ó, por exemplo, esse aqui inclusive, por exemplo, é um fator Q de 0.707. Quando o fator Q dá exatamente 0.707, ele é do tipo Butterworth. Se o fator Q desse 0.577, ele seria Bessel. E acima de 0.707, Chebyshev. Então não está desenhado aqui, faltou ficar, mas se eu fosse desenhar o Bessel, ficaria assim, ó. O Bessel seria isso daqui, ó. E esse aqui é para um fator Q de 0.577. Então eu tenho essas 3 possibilidades. 0.577 é Bessel, 0.707 é Butterworth, e acima de 0.707 ele é Chebyshev. Tá vendo? Dá para ver, ó. Q igual a 2, Q igual a 10. Quanto maior o Q, maior esse pico aqui, ó. Então o pico determina esse calombo aí, nesse overshoot dele. Bom, deixa eu só tirar essa anotação aqui. Então, um dos fatores, um dos parâmetros que a gente vai encontrar do filtro é o fator Q, para determinar essa aproximação dele. Isso a gente vai ver, já tem as equações. E o outro parâmetro que a gente vai determinar é a frequência de polo. Frequência de polo, vocês devem estar vendo isso também certamente em sistema de controle, é um número que define os parâmetros quantitativos do filtro. Com a frequência de polo, eu consigo achar os valores. Então, em forma geral, é assim, ó, o fator Q, a gente consegue fazer uma análise qualitativa do filtro. O que eu estou chamando de qualitativa? Se ele é Butterworth, Chebyshev, isso aqui, né? O que ele vai ser? Então, eu tenho uma análise qualitativa, o aspecto, né, de como o filtro vai se comportar. Isso é com o fator Q. E com a frequência de polo, eu já tenho análise quantitativa. Eu consigo já estimar quais são as frequências de corte, 3 dB, frequência de ressonância. Eu consigo já achar números da resposta em frequência. Então, repetindo, fator Q, aproximação, frequência de polo, os valores. Frequência de corte, 3 dB, ressonância, por aí vai. Certo? Até aí, tranquilo? Então, de forma genérica, eu tenho, por exemplo, essa é a resposta em frequência de um filtro de segunda ordem. E esse filtro aqui, por exemplo, tem um fator Q maior do que 0.707. Então, genericamente falando, eu tenho isso daí, ó. O que eu tenho de resposta em frequência? O que eu tenho de parâmetros aqui? Primeiro, o comportamento. Isso aqui, com certeza, veio de um fator Q maior do que 0.707.
E em termos de frequências, eu tenho 3 frequências sempre: ressonância, corte e 3 dB. Onde elas estão? A ressonância, eu não estou falando de um passa baixa, né? Então ele vem com valor constante de ganho. Normalmente esse ganho é 0 dB. Ele vem com valor constante. Quando ele aumenta a sua magnitude, a hora que ele chega no pico, aqui é a frequência de ressonância, é o F0. Quando ele volta a ter 0 dB, que é o que ele tinha antes, pode ser outro valor. Pode ser, sei lá, se tivesse 2, quando ele volta a ter 2, aqui é a frequência de corte. E quando ele perde 3 dB da frequência de corte, é a frequência de 3 dB. Então são 3 frequências genéricas. Ressonância, que é no pico. Corte é quando ele volta a ter o que ele tinha. E 3 dB é quando ele perde 3 dB da frequência de corte. Tá claro isso? Como é que a gente vai achar esses valores? F0, FC e F3 dB. O que eu vou encontrar do circuito é a frequência de polo, é esse FP aqui, ó. Esses valores de K0, KC e K3 eu vou tirar de uma tabela. Então, se eu tenho K0, KC e K3, a frequência de ressonância é o K0 vezes a frequência de polo. A frequência de corte é o KC vezes a frequência de polo. E a frequência de 3 dB é o K3 vezes a frequência de polo. Então, quando eu multiplico os Ks vezes a frequência de polo, eu tenho aí as frequências de ressonância, corte e 3 dB. Certo? Esses valores de K, então tá aí, ó. Eu vou achar com tabela. Quer ver, ó? Vamos fazer o exemplo aqui desse filtro. Esse aqui é chamado de Silent Key. É o filtro de segunda ordem muito usado. Ele é chamado de Silent Key de componentes iguais a outro. É o Silent Key tradicional. Com esse filtro a gente vai fazer o Butterworth, Bessel e Chebyshev. Essas 3 aproximações. Se eu quiser Bessel, eu faço o fator Q 0.577, o Butterworth 0.707 e, se eu quiser Chebyshev, qualquer coisa acima de 0.707. Então é um circuito muito simples, ele usa somente uma O e 4 elementos passivos. Por isso que o filtro de primeira ordem é até pouco usado, porque o filtro de primeira ordem eu uso uma O. O de segunda ordem eu uso também uma O. Então é muito mais... o filtro de segunda ordem ele atenua muito mais que o de primeira. O de primeira atenua 20 dB por década, o de segunda 40. O que é sair de 20 para 40? É simplesmente 10 vezes maior. Por exemplo, uma década acima, 20 dB, menos 20 dB equivale a dividir por 10. Então, no de primeira ordem eu atenuo 10 vezes. O de segunda, que é menos 40, vai ser 100 vezes. Então, com pouquíssimo componente a mais, com um capacitor a mais, eu consigo atenuar muito mais. Por isso que o de segunda ordem é muito usado. E eu consigo fazer essas 3 aproximações, ó. Butterworth, Bessel e Chebyshev. No de primeira ordem eu só consigo fazer o Butterworth. Então, em regra geral, como é que eu sei que ele é de segunda ordem? É só contar o tanto de capacitor que tem no circuito. Se tiver 2 capacitores, ele é um filtro de segunda ordem. As equações já são dadas, ó. Então, o ganho desse filtro é 1. Isso é bom. Esse filtro não dá ganho no circuito. Ele é usado somente para filtrar mesmo. O fator Q desse filtro é meio que multiplica a raiz de C2 e C1. Então, se eu quiser alterar o fator Q do filtro, se eu quiser fazer um Butterworth, por exemplo, basta eu falar, o fator Q é 0.707. Eu jogo um valor de C1 e acho um C2. Então, com esse fator Q, eu defino, né, qual que é a aproximação dele. Se é Butterworth, Bessel, Chebyshev. E a frequência de polo vai depender dos 4 elementos. R, C1 e C2. Tá claro? Então, aqui eu também, as equações estão prontas. Como eu falei, a gente não vai deduzir nada, a gente vai usar. Não me interessa como chegar nessas equações. Ele é chamado de Silent Key. Foram os 2 caras que desenvolveram isso, acho que foi na década de 60. Tem pouco tempo relativamente falando, estamos falando de 60 anos, né? Então, foi até o doutorado dos 2, a análise desse filtro. Então, a gente vai simplesmente usar, estamos em nível de usuário. Para a graduação está excelente isso. Bom, então, ó, tendo o fator Q e tendo a frequência de polo, eu consigo achar as demais frequências. Aqui está a tabela que eu mencionei, ó. Esses valores aqui servem para o Silent Key. Eu tenho o fator Q. Para cada fator Q, eu vou ter os Ks, ó, K0, KC, K3. Isso aqui eu vou falar depois, que é o AP. Então, eu vou dar um exemplo. Para o Butterworth, olha o que acontece no Butterworth. No Butterworth, não existe ressonância. Realmente não tem, porque a ressonância só existe acima de 0.707.
Ah, detalhe, eu falei uma coisa errada ontem e estava falando agora de novo. Ah, o Chebyshev, na verdade, é quando o Q é maior do que 1. Eu falei ontem na parte experimental que era acima de 0,707. É que eu não tinha visto isso aqui está valores menores. Porque o pico tem que ser maior do que 1 aqui. Ó. Então, assim, o Chebyshev, na verdade, é Q acima de 1. Qualquer coisa acima de 1, a gente faz o Chebyshev. Então, se eu quiser, por exemplo, o Butterworth, se ele for Butterworth, não tem ressonância, e o Kc é igual ao K3. O Butterworth tem esse comportamento, frequência de polo, de corte, coincide com a frequência de 3 dB. É a mesma. Então, por isso que não tem diferença. A gente só falava de uma frequência. E como o K é 1, para achar a frequência de corte 3 dB, eu multiplico isso vezes esse valor de K vezes a frequência de polo. Como é 1, vai ser a própria frequência de polo. Então, quando o filtro da Butterworth é muito fácil fazer a análise dele, porque eu acho a frequência de polo, essa vai ser a mesma frequência de corte de 3 dB, é o mesmo valor. Quando eu tenho valores diferentes, eu já tenho outras coisas. Por exemplo, quando o fator Q dá 2, eu vou ter diferentes valores de K. A gente vai fazer um exemplo aqui para ilustrar isso. Inclusive, eu escrevi agora. Bom, isso aqui está numa tabela. Ó. Então, se eu tiver um K, por exemplo, de 2,5, que está entre 2 e 3, aí para isso, a gente tem gráficos, na verdade. Ó. Na verdade, esses valores de isso aqui, ó, esses valores de K, vêm daqui. Ó. É que ele só discretizou. Então, para um Q de 2, na abscissa eu tenho o Q. Eu tenho K0, Kc e K3. Então, qualquer valor intermediário eu consigo estimar através do gráfico. Então, um Q de 2,5. Eu consigo achar o K0, Kc e K3. Certo? Isso ele dá até 10. E quando for maior do que 10, os valores já são fixos, porque pouco varia. Vamos fazer um exemplo aqui. Está aí o circuito. Aí pergunta qual que é a frequência de polo e o fator Q do filtro mostrado na figura tal. Qual que é a frequência de corte e mostrar a resposta em frequência. Ele até fala para usar o multisim, olha, a gente vai fazer lá também. Então vamos lá. O que eu quero na verdade aqui, o que ele está pedindo para achar é o fator Q, a frequência de polo. No final das contas, a única coisa que ele quer é a resposta em frequência. É que para achar a resposta em frequência, eu começo achando o fator Q e a frequência de polo. Então vamos fazer. Deixa eu ver se ele está até resolvido aqui. Tá, a gente vai simular ele. Ó. Então vamos lá. Qual que é o fator Q? A primeira coisa que a gente faz, qual que é o fator Q dele? O fator Q é meio de raiz de C2 e C1. Então C2 e C1 vai dar 0,617. Olha, isso aqui é Butterworth. Se ele é Butterworth, eu já consigo estimar a sua resposta em frequência, o aspecto da resposta em frequência. Deixa eu abrir esse slide aqui no tablet. Pessoal, até aí tá ok? Esse conteúdo de filtros ele é bastante extenso, mas é um conteúdo assim mais tranquilo. Só que vocês precisam ter estudado isso antes. Alguém chegou a ler isso aqui já? Ou não? Ninguém leu? O silêncio me diz muita coisa. Olha, se existe alguma coisa em eletrônica 2 que você fala assim, olha, o cara sai sabendo de ela 2 filtros, eu estou satisfeitíssimo. Ele representa, sei lá, 15, 20% do conteúdo, mas é um dos mais importantes. Então, que eu tenho certeza que todo mundo, independente da área de atuação, vai precisar projetar um filtro alguma vez na vida. Então, sintam-se motivados a estudar isso aqui, porque é realmente bastante importante. Ué, tinha um monte de gente esperando aqui, eu não vi. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo normal. Sim, professor. Beleza. E a minha tela tá aí do tablet? Não, cadê ela? Tá até o tablet agora. É porque pra mim não tá aqui. Deixa eu ver por que não tá. Nossa. Ah, tá. Agora sim. Olha só. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação, ó.
O que eu vou fazer, na verdade, é só esboçando essas respostas aqui. Cadê? Cadê, cacete? Aqui. Então, olha só. Primeira coisa que a gente faz, ó, é encontrar esse fator Q. Quando eu encontro o fator Q de 0,707, eu já consigo esboçar a resposta do filtro. É esse ponto que eu queria chegar. Então, achei o fator Q de 0,707. Já vamos esboçar a resposta em frequência dele. Eu já tenho, como eu falei, o fator Q me dá o aspecto qualitativo do filtro. Então, eu já tenho uma estimativa como é que ele vai ser isso aqui. Deixa eu criar uma nova tela. Bom, como ele é do tipo passa baixa e ele é Butterworth, eu já consigo falar que a resposta em frequência vai ser assim, ó. Pessoal, deixa eu só parar essa gravação e continuar de novo, pelo menos para não perder isso aqui. Bom, então tá lá. Então, como ele é do tipo Butterworth, o aspecto da resposta em frequência vai ser assim, ó. Ele vem e cai. É isso. O que eu já consigo dizer aqui com certeza, essa taxa de atenuação aqui, ó, é menos 40 dB por década. Por quê? Ele é um filtro de segunda ordem. Então, eu já tenho essa taxa. Eu já tenho um aspecto. O que eu preciso encontrar agora é qual que é o ganho, que está aqui, e qual que é a frequência de corte, e de 3 dB. Bom, voltando lá na questão. O ganho do circuito é 1. Então, se a gente for pegar as equações, ó, o ganho do circuito é unitário. Se o ganho do circuito é unitário, eu já consigo falar que isso daqui vale, ó, vou colocar em vermelho, é 20 log de 1. Isso aqui dá 0 dB. Ou seja, o ganho na banda passante é 0 dB. Eu já tenho um ganho do circuito. Bom, o outro ponto que eu preciso encontrar é a sua frequência de polo. A frequência de polo, eu tiro daqui, ó. É só jogar na equação também. É 1 sobre 2π RC, raiz de RC. Jogando os valores, eu vou ter com uma frequência de polo de 4,6K. Vou arredondar para 4,6K. Essa é a frequência de polo. Deixa eu voltar ela aqui. Então, a minha frequência de polo é igual a 4,6K. Bom, aí o que eu faço agora? Tendo o fator Q, que é 0,707, e a frequência de polo, são os dois parâmetros que eu preciso. São os únicos parâmetros que eu preciso, na verdade. O que eu faço agora? Eu vou lá na tabela e busco quais são os valores de K para esse valor de fator Q. Então, para um fator Q de 0,707, que está aqui, ó, eu tenho que não tem ressonância, porque é menor que 0,707. O Kc é igual a 1, o K3 é igual a 1. Para eu achar, então, a frequência de corte 3 dB, basta eu multiplicar. Então, se o meu... Deixa eu colocar aqui, ó, de forma genérica. Frequência de corte é igual a frequência de polo vezes o Kc. E frequência de 3 dB é igual a frequência de polo vezes o K3. É porque esses dois parâmetros aqui são 1, ó. Ambos aqui é 1. Portanto, a minha frequência de corte coincide com a frequência de 3 dB, que coincide com a frequência de polo. E elas estão aqui, ó. Em 4,6K. Aí é a frequência de corte 3 dB. Como ele perde 3 dB, significa que nesse ponto aqui eu vou ter menos 3 dB de ganho. Tá aí pronta a resposta em frequência. O que esse filtro me diz? Se eu tiver um sinal menor do que 4,6K, ele vai deixar passar. A partir de 4,6K, quer dizer, em 4,6K ele vai perder 3 dB. E a partir daí, ele começa a atenuar 40 dB por década. Eu vou colocar os valores absolutos aqui em... Deixa eu mudar até a cor. Porque isso aqui é em dB, né? Quer ver? Eu vou colocar o valor absoluto em roxo. Então, aqui é 1. Quanto que vale menos 3 dB? Se eu fizer o antilog de 3 dB, vai dar 0,707. Ou seja, o ganho antes da frequência de corte é 1, e na frequência de corte é 0,707, e a partir daí eu perco 40 dB por década. Então, se eu escolher uma frequência estratégica aqui, ó, eu vou pegar uma década acima, que seria 46K, uma década acima. Qual que seria o valor
aqui, qual que é o valor em dB nesse ponto? Parece simples, é simples, mas é 40 dB menos 0 ou 40 dB menos 3? Perceba que a partir da frequência de corte eu perco 40 dB. Aí para eu achar o valor, uma década acima, eu vou tirar de 0 ou de 3? É 50% de chance de errar. E 90% erra isso aqui. Dá a impressão que, como o meu limiar é frequência de corte, dá a impressão que eu vou tirar 40 dB de 3, não é? Mas não é de 3 não, é de 0. Por definição, o que eu tenho aqui, ó, isso aqui é minha banda passante. Isso aqui é banda passante. Isso daqui é banda de corte. Por definição, a atenuação, que no caso aqui é 40 dB, é aplicada na banda passante. Então, tudo é relacionado à banda passante. Não é o valor na frequência de corte. A frequência de corte é só o limiar. Mas esquece o que ele perde ali. Eu preciso olhar o que ele tinha. Então, nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com uma década acima, eu vou ter 0 menos 40 dB, porque ele vai perder 40 dB por década, que vai dar uma atenuação de menos 40 dB. Ou, se eu passar isso aqui para valor absoluto, eu vou colocar o valor absoluto. Não, deixa eu fazer diferente. Deixa eu colocar em vermelho. Então, o que está em vermelho seria decibel. Então, aqui eu vou ter menos 40 dB. Isso aqui equivale, passando para valores absolutos, 0,01. É 100 vezes menor. Então aqui eu tinha 1, que equivale a 0 dB. Na frequência de corte eu perco 30% do valor. E uma década acima eu perco 40 dB. Então ele vai atenuar 100 vezes. Tá aí a resposta em frequência. E daí para frente eu consigo estimar. Se for em 460K, eu perco mais 40 dB, que seria perder 100 vezes em cima disso daqui, né? E por aí vai. Pessoal, tá claro? Sim ou não? Sim, sim. Beleza, vamos simular. Oi. A gente usa esse filtro na saída do nosso. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. É onde você Tá. quiser. Depende do que Uhum. você está fazendo com ele. Quer ver? Vamos simular. Na simulação a gente consegue fazer um punhado de coisa. Inclusive essas... Bom, eu vou simular usando o Multisim. Eu vou até aproveitar para não perder tempo montando aqui. O circuito está quase montado. Foi o circuito da aula de ontem experimental. Dá para fazer no PSIM também, tá? O PSIM nesse ponto aqui fica muito próximo do Multisim, não tem muita diferença não. Inclusive eu até gosto mais do Multisim, eu acho mais rápido montar aqui no PSIM, não sei se é porque eu sempre trabalhei com o PSIM, mas eu gasto muito tempo montando circuito aqui. E para mim isso é terapêutico, eu gosto de montar, mas aqui no Multisim eu começo a passar raiva, eu não sei se é ansiedade demais. Ó, isso aqui foi até da aula de ontem. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Porque eu não quero aproveitar todo esse circuito aqui, não. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse negócio quieto aí. Senão ainda vou me complicar. Deixa eu criar um arquivo novo aqui. Vou montar rapidinho. Ó, para montar, eu vou até usar o AO ideal. Não, não é o AO ideal. Esse AO aqui com 3 terminais, porque aqui eu consigo colocar alimentação. Eu posso até deixar com 12 menos 12, tudo bem, eu não vou chegar nunca nisso. Pode usar o AO do jeito que está aí, não precisa nem preocupar. E o que eu vou montar vai ser esse circuito aqui, ó. Esse. Então, ó, tá vendo que essa parte aqui é um buffer? Por isso que o ganho é unitário. Isso aqui é um buffer, ó, esse pedacinho. Por isso que o ganho dele é 1. K.
Ô, pessoal, é o seguinte, eu adiei a lista, né, para ser entregue na próxima terça-feira, né? Aí é o seguinte, na segunda-feira a gente vai ter a última aula de filtros, aí já vem outra lista. Até por isso que eu fiz isso, porque como se a lista encerrasse hoje, por exemplo, o conteúdo, eu nem ia fazer, mas como não vai ser hoje, a gente vai ter mais uma aula de filtros, por isso que eu adiei para a segunda. E teve pedidos também. Professor, você vai disponibilizar a aula de experimental de ontem? Cara, No deu YouTube? pau na gravação. Tô puto com isso, Bom, deu ferro. Mas assim, a aula experimental de ontem é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, ó. beleza, Quem tava lá viu, eu tô quase que repetindo a aula de ontem. tranquilo. Por isso que até eu tô gravando aqui, tem etapas. Eu gravei um pedaço, pausei, porque ontem meu computador deu uma travada e aí o programa que tava gravando foi embora. E ele corrompeu o arquivo. Bom, tá aí o filtro, tá montado. Bom, o que eu vou fazer agora, ó? A única coisa que tem que fazer aqui agora é colocar uma fonte senoidal na entrada. E aí, ó, para fazer a resposta em frequência do filtro, o que eu faço é mudar o tipo de simulação aqui, ó, para... Eu posso deixar com 1 volt mesmo. Ó, até bom, ó, ela tá com 1 volt de... A gente tá falando de ganhos ali, né? Se ela tá com 1 volt, fica bem fácil eu saber o ganho, porque se sair 1, eu sei que o ganho é 1. Se sair, por exemplo, vamos pensar na frequência de corte, o ganho é 0.707. Vai ter que sair 0.707 volts. Então, é bom deixar o pico em 1, porque eu tenho noção exata se o ganho está correto. Para fazer a resposta em frequência do filtro, a primeira coisa que eu faço é botar o probe aqui na saída e eu mudo aqui, ó, de modo interativo para AC sweep. AC sweep, ele faz uma varredura na frequência da fonte. Tanto é que eu tenho os parâmetros aqui, ó. Frequência inicial, frequência final. Deixa eu só salvar isso aqui. Filtro passa, baixa, Silent Key. Aí, ou seja, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu só fazer um negocinho aqui antes. Deixa eu voltar a apresentação aqui, que eu vou dar um print nessa tela. Porque assim, eu já fiz a parte teórica, né? O que eu vou fazer agora é só ver se o que eu fiz está certo. Então, aqui, ó, é isso aqui que eu estou buscando, né? Então, vamos ficar com esses valores em mente. Deixa eu só dar um print aqui. Porque aí a gente compara. Beleza. Bom, então o que eu estou buscando é isso aqui, ó. Vamos ver, ó. Ele vai ter que vir com um ganho de 0 dB até 4.6K e dali ele vai perder 40 dB por década. É isso aqui que eu estou fazendo. Então eu vou colocar a frequência inicial para ficar igual. Eu vou colocar, o certo seria 1 Hz. Eu vou colocar aqui, tá, pode ser 1 Hz mesmo. Vou colocar de 1 Hz, ao invés de 1 EA10, eu vou colocar uma frequência de 46K, tá vendo? Eu vou botar uma frequência baixa, baixa assim, até onde eu fiz o cálculo, para ver se vai dar realmente menos 40. Então vai ser de 1 até 46K. Aqui são 10 pontos por década, é muito pouco. Eu vou colocar aqui 50. 50 é um número bom. A escala vertical vai ficar em decibel e a escala horizontal não tem, mas eu acredito que ela já vai ser em logarítmico. É só isso. Vamos mandar rodar. Ó, aqui ele me mostra fase e magnitude. A fase é tracejada, magnitude não. Também, já um detalhe, também que a fase não está linear, o Bessel é linear. Então isso aqui é meio complicado. O que significa a fase? Significa assim, que à medida que os sinais vão passando pelo filtro, as frequências vão passando, ele vai mudando de fase, ó.
Aqui na banda passante a fase seria é o eixo aqui do lado direito. A fase é 0 graus. Aí à medida que eles vão andando, ele vai mudando a fase. Isso pode ser ruim, mas deixa a fase aqui por enquanto, eu não quero nem comentar de fase. Vamos olhar só a resposta em frequência. Então tá aí, ó. Essa é a resposta em frequência. Se eu entregasse isso aqui para vocês, como é que vocês acham os valores? Primeiro, qual que é o ganho na banda passante? 0 dB. Tá vendo aqui, ó? Tá dando 44 micro dB, ou seja, 0. Tá aqui, ó. Onde está exatamente a frequência de corte? A frequência de corte é quando o sistema perde 3 dB do que ele tinha. Então eu vou andando aqui na frequência até a magnitude ficar em menos 3 dB, já que ele tinha 0. Então a hora que tiver em menos 3, olha lá, menos 3 dB. Eu estou com a frequência de 4.57K. Exato, a gente achou 4.6, não, eu arredondei. Era exatamente 4.57, na verdade era 4.58. Eu arredondei para 4.6. Então aí é a frequência de corte. E daí para frente ele vai perder 40 dB por década. Tanto é que se eu pegar uma década acima disso, ó, então em 4.6, se eu pegar em 46, que é o finalzinho aqui da minha escala, olha lá, ele está com menos 39.9 dB, menos 40. Isso aqui prova que é 40 dB menos 0 e não menos 3. Então ia ficar com menos 43. Tá claro? Então isso aqui é a resposta em frequência do filtro, ó. Então eu sei exatamente o que acontece com o sinal à medida que ele vai aumentando sua frequência. Eu posso até fazer isso aqui de forma interativa. Quer ver? Eu vou voltar aqui agora para o domínio do tempo, porque o Multisim, a vantagem dele é que eu posso fazer as coisas de forma interativa. Quer ver? Eu vou voltar aqui para o modo interativo, e quando eu mandar simular, ele está com um tempo de simulação imenso aqui, ótimo. Quando eu mando ele rodar, o que eu vou ver aqui na saída agora é justamente, ó, eu estou com a frequência de entrada de 1K. Eu vou baixar isso aqui para 100 Hz. Peraí, deixa eu baixar por aqui, ó, 250 Hz. Deixa eu ver, agora eu perdi. Não, aqui vai dar para ver, ó. Eu estou aqui, né, em 250 Hz, aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu for andando nesse sentido, que seria aumentando a frequência, eu vou ver que a minha senoide vai manter o pico, ela vai aumentando a frequência, né? Aqui na frequência de corte ela vai cair um pouquinho, né? Ela vai cair para um ganho de 0.707. Então aqui teria um pico de volt, aqui vai dar 0.707. E depois ela vai reduzir bastante a sua magnitude, vai reduzindo bem, porque eu estou na região de queda. Então é isso que a gente está vendo aqui, ó, quer ver? Quer ver? Olha lá, tá aí a senoide. Não, fi. Nossa, agora que eu lembrei. Isso aqui que me fez travar ontem. A hora que eu arrastei essa tela pra cá, um bug. Bugou hard o computador. Bom, tá aí, ó. Tá vendo que ela tá com 1 volt de pico, de saída? Se eu tô com 1 na entrada, 1 na saída, eu ganho 1, 0 dB. Quando eu vou aumentando essa frequência, ó, o que vai acontecer? Tá vendo? Ela continua com 1. Olha lá. Deixa eu só reduzir um pouco essa escala de tempo. Aí. Ó, tô em 535 Hz, tô aumentando a frequência. 700, peraí, deixa eu mudar a escala aqui. Aí. Ó, 750 Hz, quer ver? Quando eu chegar em 1K, o que vai acontecer? Não, desculpa, é 4.7K, né? Isso tá demorando, ó. Então, antes de 4.6K, eu tô com um ganho 1. Lá em 4.6K, 3.9, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que já tá reduzindo? 4.65K. Aqui, eu estava em 1. E aqui eu estou exatamente na frequência de corte. Ó, quer ver quanto está valendo o ganho? Olha lá, aproximadamente 0.7 aqui. Que eu estou até um pouco além da frequência. Na verdade, é um pouquinho antes, né? Deixa eu colocar exatamente na frequência de corte, que é 4.57. Aqui, ó. Aqui é exatamente a frequência de corte. Arrependimento de ter feito isso. Mudei a minha escala. Olha lá. Ah, não, meu Deus do céu.
levando um cacete aqui do Multisim. Olha, ó, então na frequência de corte eu estou com um ganho de 0,707. Então, ó, antes disso, ó, ela vai estar com ganho de 1. Na frequência de corte ela perde 0,707, perde 30%. E daqui para frente agora é ladeira abaixo, que na hora que eu passar da frequência de corte, ele já entra na região de corte. Ó, a hora que eu aumentar aqui, ó, olha lá o tanto que reduz. Então significa que à medida que eu estou na... Não, peraí, o que eu fiz aqui agora? Aqui acho que vai dar para ver melhor. Não. O que é isso, Jesus? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Na frequência de corte ela perde um pouquinho e depois dela cai muito. Ou seja, eu já estou na região aqui de... Eu já estou na região de corte. Então por isso que ela perde bastante. Tá claro? Ó, antes e depois. Então significa o seguinte, eu já estou entrando nessa região aqui, ó. Quando eu já passo da frequência de corte, eu estou aqui nessa região. Ó. Essa região aqui é onde ele está caindo bastante. Isso aqui é usado, por exemplo, quer ver até como é que a gente faz um projeto de um filtro? Imagina que eu tenho a seguinte situação, ó. Aproveitar que eu estou aqui mesmo. Digamos que eu tenho um sinal, puxei para cá. O meu sinalzinho de entrada, eu vou colocar aqui que ele tem uma frequência de 100 Hz. Esse aqui é meu sinal de interesse, 100 Hz. Eu vou ligar uma resistência aqui, porque senão ele não deixa eu fazer nada sem ter nada conectado. Então, imagine que na prática eu vou e pego um sensor e falo assim, olha, o meu sensor, ele trabalha em uma frequência fixa de 100 Hz. Aí eu vou medir. Eu vou e pego lá um osciloscópio e meço. Eu vou ver se está funcionando bem. Olha lá, aí está meu sinal de entrada, por exemplo. Está lá com 1 volt 100 Hz, bonitinho. Aí a hora que eu ligo, por exemplo, num circuito, a hora que eu ligo isso aqui num circuito, aí o que pode acontecer? Digamos que eu tenha ruído. Eu vou colocar um ruído aqui, numa frequência, por exemplo, de... Isso aqui seria a frequência do ruído. Esse ruído aqui está numa frequência de... eu vou forçar, eu vou colocar exatamente o que eu quero. Ele está na frequência de 46K. Aí, quer dizer, a hora que eu ligo o sistema, perceba até que eu estou colocando a relação sinal-ruído aqui de 1 para 1. Ó. Então, o sinal-ruído tem a mesma frequência. A hora que eu vou pegar o gráfico, olha o que eu vou ter lá. Eu vou ter isso daí, ó. Eu falo, nossa, meu sinal está muito ruidoso. Está ruidoso demais. Tem muito ruído. Era para ter só uma componente em 100 Hz. Não, agora tem uma em 100 e uma 46K. Aí como é que eu faço? Agora eu preciso fazer um filtro. Eu preciso tirar esse ruído daí. Como que eu faço o projeto de um filtro? A primeira coisa que a gente tem que fazer para projetar um filtro é achar, na verdade, a sua resposta em frequência. Não, a resposta em frequência não, perdão. Fazer o Fourier. Análise do Fourier. O que é análise de Fourier? Se eu pegar isso aqui num osciloscópio, salvar esses pontos aqui, levar, por exemplo, lá no MATLAB ou qualquer outra ferramenta, tem um osciloscópio que até já faz essa análise. Eu consigo descobrir o que tem de frequências envolvidas aí. Aqui eu estou no domínio do tempo. É magnitude por tempo. Eu vou passar para o domínio da frequência. Então, quando eu faço análise de Fourier, eu sei o que tem de frequências envolvidas. Seria o equivalente... Deixa eu voltar para cá. Seria o equivalente a fazer isso daqui, ó. Então, quando eu pego lá, eu vou fazer análise de Fourier do sinal. Mas que coisa! Eu vou fazer análise de Fourier do sinal. Quando eu faço análise de Fourier, eu encontro, né? Eu saio do domínio do tempo e passo para o domínio da frequência. Ele vai mostrar o seguinte, ó. Vai ter uma componentezinha aqui. Ele mostra exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Todo mundo sabe o que é Fourier, né? Ou o que ele faz. Na verdade, tem que saber o que ele faz. Ele mostra isso daí, ó. Aqui eu tenho amplitude. E aqui eu tenho frequência. Então ele me mostra assim, ó. Aqui eu tenho 1 volt. Ele me fala qual que é a frequência, 100 Hz. E aqui eu tenho
1 volt também, numa frequência de 46K. Ele me mostra isso. Se eu tivesse mais coisas, vinha aparecendo essas barras aí. Se eu passar um gato no Fourier, ele vai decompor o gato no espectro em frequência. Qualquer coisa que o Fourier faz, ele transforma no espectro da frequência. Aí fala assim, olha, o que eu preciso fazer? Isso aqui é a minha frequência de interesse, ó. Eu preciso deixar ela. E essa frequência aqui é ruído. Eu não quero ela não tinha que estar aí. Quando eu já faço essa análise, eu já estou definindo qual que é o filtro que eu tenho que fazer. Ou seja, que filtro que eu vou ter que fazer aí? Se é um filtro onde vai ter que deixar passar uma frequência e cortar outra. E essa frequência que eu preciso deixar passar está menor do que a que eu preciso tirar. Já eu tenho certeza que vai ser um filtro passa-baixa. Então, para fazer o filtro, já faço assim, ó, eu vou fazer um filtro que vai ter esse comportamento aqui, ó. Eu vou deixar passar essa daqui e aqui, a partir daqui ele começa a cair. Esse é o comportamento esperado do filtro. Para projetar, a primeira coisa que você tem que fazer, qual que é a aproximação que eu quero desse filtro? Eu quero que esse filtro seja Butterworth. Aqui eu já estou falando de projeto, né? Quando eu já defino essa aproximação, eu já estou amarrando o fator Q dele, que é 0,707, que é o fator Q do Butterworth. E qual que é a frequência de corte que eu quero para esse filtro? A partir de onde que ele vai cortar? Ora, se a minha frequência de ruído está em 46K, eu vou colocar essa frequência de corte 10 vezes abaixo dela, em 4.6K. Porque quando eu tiver em 46K, ele vai atenuar 40 dB. Se ele atenua 40 dB, significa que ele vai atenuar o sinal em 100 vezes. Então o que eu vou fazer é, essa componente aí que está em vermelho de 1 volt, ela vai sair disso para isso daqui, ó, para uma componente bem pequena. Ela vai ficar pequenininha, porque eu vou atenuar ela em 100 vezes. Então, ao invés de 1 volt, qual que é o valor esperado que ela tem aqui? 0,01 volts só. É isso que o filtro faz. Ele não vai mexer nessa daqui, que eu não quero que mexa mesmo, e essa daqui vai ser totalmente, ou grande parte dela vai ser atenuada. Tá claro? Então, vamos fazer isso aqui. Se eu quiser ver se realmente funciona, eu faço isso daqui, ó. Aqui no esquemático, ó, eu vou colocar uma frequência em 100K e 46K. E agora, ao invés de ligar isso aqui no resistor, eu vou ligar num filtro. Eu quero que o sistema seja filtrado. Então, eu vou chamar isso aqui de VIN. E ali na saída, Vout. Vamos ver como é que o sistema, o que ele está fazendo com o filtro. No final das contas, o que eu espero? Que essa componente aqui que tem 100 Hz seja mantida e essa daqui seja aqui quase totalmente atenuada. Ó, vamos ver primeiro o VIN. Tá aí o VIN. Tá vendo? O VIN está com ruído. Olha o Vout. Olha lá, sem nada de ruído. Mas quase que tirou tudo. Ela tem só um pedacinho. Se eu for dar um zoom aqui, ó, quer ver? Olha lá, ó, tem só um componentezinho, ó. Isso aqui é muito pequeno. Se eu passar isso aqui para o Fourier, ele vai me mostrar que isso aqui só tem essa 0,01. Ela foi atenuada quase que totalmente. O sinal está filtrado, tá vendo? Eu recuperei o que eu tinha. Tá claro? É para isso que serve filtro. Aí percebe qual que é a vantagem do filtro. O filtro ele funciona como ele é passa baixa. Teoricamente, qualquer ruído acima de 46K, ele vai cortar tudo. Quer ver? Ó? Se essa frequência aqui aumentar, ó, não tem problema, porque ele vai cortar mesmo. Eu estou aumentando ela. Ó. Não faz nada. Ele até melhora, porque quanto maior a frequência, mais atenuação. O problema é se essa frequência reduz. Quer ver? Eu vou me aproximando da frequência de corte. Olha lá. Ó. Tá vendo que já vai aparecendo lá na saída? Eu estou aqui, por exemplo, em... Eu vou fazer o dobro. Eu estou falando, se eu tinha 4.6K, vou botar em 9.2K. Eu estou no dobro da frequência. Tá vendo que eu atenuei um pouco? Não atenuei muito? E se eu for reduzindo isso aqui, aí ferra tudo mesmo. Porque agora eu vou atenuando quase que nada. Tá claro, gente? Sim ou não?
Beleza, pessoal? Sim, sim, tá claro. Bom demais. Então, peraí. Vamos. Quer ver? Deixa eu seguir aqui para não me perder. Ah, beleza. Aqui é outro exemplo. Vamos fazer. Deixa eu só pegar uma água ali, só um minuto. Pausa. Agora começou a ficar frequente. Vocês estão vendo o tablet aí ou não? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer aquele exemplo ali. Eu preciso achar, na verdade, a resposta em frequência dele, né? Aqui, ó, esse. Ó. Então a primeira coisa que se faz é analisar o filtro. Esse filtro aqui é um silent key de segunda ordem, passa baixa. A primeira coisa que a gente faz é calcula o fator Q do filtro. O fator Q deu 4,16. Beleza. Fator Q deu 4,16. Eu já consigo estimar a resposta em frequência do filtro. Qual que é a resposta em frequência do filtro? Como o fator Q deu maior do que 1, eu tenho certeza que a resposta em frequência vai ser assim. Ó. Ele vai vir aqui, vai dar um calombo e vai cair. Vai ser isso daí com certeza. Porque o fator Q deu maior do que 1. Deixa eu fazer isso aqui em outra tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vou apagar isso aqui. Eu vou anotando os valores aqui para ficar mais fácil. Ó. Então, o fator Q deu 0. Espera aí só um minutinho. O fator Q deu 4, né? O Q deu 4. Vou arredondar para 4. Aí eu calculo a frequência de polo. Quanto que dá a frequência de polo? A frequência de polo, ó, dá 2. Mas o que, cara, por que você faz esses valores tudo quebrado? Tá, tudo bem. Frequência de polo deu 2,23. Perceba que essa frequência de polo, ela não aparece lá na resposta em frequência, mas através dela eu consigo chegar. Então qual que é a lógica? Olha, fator Q deu 4. Com esse fator Q de 4, eu consigo chegar nos valores dos Ks. K0, KC, K3 e também tem um AP ali que eu não comentei dele ainda, mas agora é a hora. E um AP. Vamos pegar esses valores na tabela. Então, essa tabela aqui, ó, eu vou arredondar para 4, tá? Ó. 0,90. Dá vontade de arredondar isso aqui para 1, vocês não fazem ideia. Eu vou fazer isso. Eu vou arredondar esse K0 aqui para 1. O K0 deu 1. O KC, vou arredondar tudo, foda-se. O KC está com 1,4. O K3, ó, tô aqui, vocês estão vendo aí, né? 1,5. E o AP 12,1. 1,5 e 12,1 dB. Então o que eu fiz na verdade, só voltando aqui, ficou meio confuso. Eu peguei aqui, ó, para um fator Q de 4, que está aqui no centro, eu peguei esses valores, do K0, arredondei para 1, KC, K3 e AP. Fiz isso. Para que eu uso isso? Através desses valores aqui, ó, e tendo a frequência de polo, eu consigo achar, ó, qual que é a frequência de corte. Ressonância primeiro. Quem que é ressonância? É a frequência de polo que multiplica o K0. Frequência de corte é a frequência de polo que multiplica o KC. E a frequência de 3 dB é a frequência de polo que multiplica o K3. Ou seja, é 2,23 que multiplica 1. Aqui vai ser 2,23 que multiplica 1,4. E aqui é 2,23 que multiplica 1,5. Aqui vai dar 2,23K. Isso daqui vai dar... Nossa, quando o computador demora para abrir a calculadora, é que você sabe que tem alguma coisa errada. 1,4 dá 3,1K. E aqui vai dar 2,23 vezes 1,5. 3,3. Tá tudo aproximado, tá? Ou seja, aqui eu tenho, ó, as frequências de ressonância, corte 3 dB. Tá vendo que eu já consigo colocar elas aqui, ó? Bom, quem que é o ganho? O ganho aqui vai ficar 20 log... Vou colocar o ganho em valor absoluto. Em valor absoluto vou colocar de roxo. 20 log de 1. O filtro tem ganho unitário. 20 log de 1
0 dB. Eu sempre começo por aqui. Bom, onde está a ressonância? Eu vou colocar as 3 frequências aqui já. A ressonância está aqui, ó. Quando eu tenho a ressonância, essa é a frequência de ressonância. E ela vale 2.23K. Por que é 2.23K? Achei aqui, ó. Eu multipliquei, o K0 teoricamente é 1. A frequência de corte é 3.1. Então, onde está o corte? Quando ele volta a ter 0 dB. Então, quando ele volta a ter 0 dB, nesse ponto aqui eu tenho a frequência de ressonância, de corte, que é 3.1K. E quando ele perde 3 dB, que seria 3.3K. Aqui é a frequência de 3 dB. Falta só colocar os valores agora em dB. Aqui é 0 dB, né, que é o que ele tinha, e aqui é menos 3 dB, que ele perdeu 3 dB. E como que eu acho esse aqui, ó, no pico? Esse aqui no pico é justamente esse valor da tabela aqui, ó, o AP. Esse valor de AP é o quanto que eu ganho no pico. Como eu tinha 0 dB, mais, vou até colocar assim, ó, 0 mais 12.3. Então vai dar aqui no pico de 12.3 dB. Está feita a resposta em frequência. Ele vai vir com ganho 0, vai aumentar para 12.3 dB, volta para 0 e cai para menos 3. Depois começa a cair 40 dB por década. Aí vem a minha pergunta. Aqui não vai ficar bom? Mas se eu pegar uma frequência ali na frente, ó. Se eu pegar uma frequência de... Quer ver? Eu vou pegar uma década acima da frequência de corte. A frequência de corte está em 3.1. Se eu pegar em 31K, aqui na frente, obviamente está fora de escala aí, né? Eu peguei uma década acima da frequência de corte. Uma década. Quanto que vale a... Qual que é o valor aqui, ó, dessa frequência? Da magnitude. De novo, essa taxa de inclinação aqui, ó, é menos 40 dB por década. Eu vou pegar o que eu tinha lá na banda passante e tirar 40 dB. Ora, então vai ser menos 40 dB. Eu tinha 0. Tá vendo que é mais simples? Que essa região intermediária aqui que dá uma bagunça de frequência, de ganhos, não precisa se preocupar. Eu sempre pego o que eu tinha na banda passante. Na banda passante tem 0 dB. Pessoal, tá claro? Então vamos ver o que... Ó, vamos passar isso aqui para valores absolutos, para ficar simples. Ó. Quanto que vale antilog de 12.3 dB? 12.3 dividido por 20, 10 elevado a isso dá 4.12. Então perceba que ele está com ganho de 1. Nessa frequência aqui ele vai dar um ganho de 4.12. Ele vai multiplicar a entrada por 4. Depois ele volta aqui a ter um ganho unitário. Aqui vai para 0.707 e aqui vai para 0.01. Estou só fazendo os antilogs aqui. Ou seja, se eu colocar um sinal senoidal aqui, ó, antes da frequência de corte, ele vai ter pico, se entra um, sai um. Se entra um, sai um. Aqui, nessa frequência, vai acontecer o seguinte, ele vai amplificar essa frequência, ele vai amplificar a magnitude, a entrada. Ele vai dar um pico aqui de 4.12. E depois ele volta a ter 1, cai para 0.7 e aí vai reduzir bastante aqui na frente. Então, à medida que eu vou andando nesse sentido aqui, ó, eu vou aumentar, vai chegar um ponto que ele vai aumentar, cair um pouquinho e aí o pau quebra, ele cai bastante. Certo? Alguma dúvida? Vamos simular isso. Ah, esqueci de fazer um negócio. Saco. Eu vou printar essa tela aqui para a gente ter a referência do que era, né? Para ver se a teoria está certa.
Então tá, esse aqui é o nosso gabarito. Então tá lá. Então eu vou alterar esses valores aqui para, na verdade, vou alterar nada. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou simplesmente copiar esse filtro aqui. Toda vez que eu faço isso aqui, esse recurso, né, de copiar aqui no Multisim, segura Ctrl e seleciona. Eu agradeço quem me falou isso, eu não lembro quem foi. Mas toda vez que eu faço isso, eu fazia da forma idiota antes, eu copiava tudo mesmo, cada componente por componente. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou mudar só o filtro, eu vou deixar 2 filtros. Então eu vou ligar ele na mesma entrada. Então essa saída aqui eu vou chamar a tela de Butter. E essa daqui é Chebyshev, que é a saída Chebyshev, já que é maior do que 1. A única coisa que vai mudar aqui vão ser... Ah, detalhe só que assim, as frequências de corte são diferentes, né? Não é a mesma, mas tudo bem, é só pra gente ver o comportamento. Deixa eu só pegar aqui os valores. 22K, 27 nano... 22K... 22K... 27 nano... 390 pico. O Malvino podia ter, na verdade eu, né? O Malvino não, isso é culpa minha. Eu devia ter feito para a mesma frequência de corte, sabe? Porque aí dava pra gente comparar exato. Ah, sim, tá bem próxima, na verdade, que essa daqui tem 4. Essa aqui tem 4.7, essa aqui tem 3.3. E eu ainda fiz a proeza de apagar. Deixa eu só ver um negócio aqui, quer ver? Esse aqui é o que nós tínhamos, ó. O que nós tínhamos é que ele estava em... esse aqui seria para o Butterworth, aquele filtro lá de cima, ele está em 4.6K. E o que a gente está fazendo agora está em 3.3, está bem próximo do outro, então tá bom. Então esse aqui deve estar em 4.3, 4.6, 3.3. Aí vamos fazer a resposta em frequência, que seria no modo AC Sweep. Eu vou simular, na verdade, até 31K. Não, pode ser até 46K, vai lá na frente. Aí a gente tem as duas respostas. Então, ó o que eu devo ter na saída. Olha lá. Eu vou tirar essas fases. Tirar a magnitude, fase. Aí, esse é o Chebyshev. Olha aí que bonitinho. Então, ó, o que a gente tem é isso aqui, ó. Isso é o que eu estimava, olha o que deu lá. Então vamos seguir aqui, ó. Ele vem com 0 dB e vai bater em 12.3 dB na frequência de 2.23K. Então ele está com 0 e lá na frequência de, ó, ele está com 13. Eu arredondei, né? 13.2K na frequência de 2.3K. 2.3K. Então beleza. Depois ele volta a ter 0 dB aqui em 3.4. Ah, agora eu cortei logo a parte de baixo. Deixa eu ver. Olha lá, 3.3, segundo minhas contas. 3.1, na verdade. Ele volta a ter 0 dB. Ah, aqui foi aquelas aproximações que eu fiz lá. Ó, ele volta a ter 0 dB aqui. E depois ele perde 3 dB, que seria menos 3 dB, em 3.8. Minha conta foi 3.3. Os arredondamentos que eu fiz foi tudo errado. É que os meus casos aqui eu chamei de... Eu aproximei, né, para 1, enfim, não fiz a conta certinha. Mas se eu fizesse, eu ia bater mais ou menos com isso aqui. Tá claro? E daqui para frente ele vai perder 40 dB por década. Ó. Então se eu pegar uma década acima seria... Ó, onde está a frequência? Vamos pegar do jeito que está aqui, real. Onde está a frequência de corte? A frequência de corte está aqui, ó, em 3.4K. Porque eu estou com a magnitude aí de 0 dB, está dando 0.27 dB. Se eu pegar uma década acima, que seria 34K, aqui eu vou estar com 45, né? Esse negócio é para dar menos 40 acima da frequência de corte. Ele atenuou mais do que deveria.
frequência de corte está exatamente aqui, ó. Deixa eu simular só com mais pontos, talvez, pode ser isso. Ele está atenuando bem mais. Não sei se é por causa. Pode ser por causa do AO. Pode ser por causa do AO. Tem aquela atenuação, a resposta em frequência também do AO, que o AO teoricamente não é ideal. Ele está até atenuando mais do que deveria. Porque teoricamente, ó, se a frequência de corte está aqui, ó, tá exatamente aqui, quer ver? Aqui, ó, tá entre 3.3 e 3.4, tá nessa região aqui, ó. Uma década acima, que seria 34, ele tinha que perder 40 dB. Ele está perdendo 34, ele está perdendo 45 dB. Tem 5 dB a mais de perda aí que está vindo, possivelmente por causa do AO. Depois eu troco isso e vejo se realmente é por isso mesmo. Mas enfim, está indo até além do que deveria, né? Tinha que atenuar até menos. Se eu for colocar aqui, ver a magnitude do Butterworth, olha lá, o Butterworth, como é que eles... Olha o comportamento dos dois, ó. Tá vendo? Esse pico aqui, ó, ele dá uma acelerada no circuito, ele acaba atenuando mais, tá vendo? O Butterworth é um pouco mais demorado. O Chebyshev, ele dá um pico, depois ele cai. É como se desse literalmente dá uma acelerada na taxa de atenuação. O problema é esse pico aqui, ó. Vocês lembram do Butterworth que eu vim e ele caiu um pouquinho depois começava a cair? Olha o que acontece agora no Chebyshev. Ele dá um pico aqui, literalmente ele amplifica para depois reduzir. E isso que às vezes é problema. Pode vir a ser um problema. Vou voltar no modo interativo. Quer ver? Vamos pegar somente a saída do Chebyshev. Os dois estão exatamente iguais, é porque são iguaizinhos ali. Aí, ó, tá com 1 volt. Aí eu vou aumentando essa frequência aqui, ó. Quando aumenta essa frequência, ó, ele continuou com 1. Aí o que vai acontecer? Tá vendo que ela já está aumentando ali seu pico? Ó, ela vai aumentando. Ó. Ó. Então menos... A frequência de ressonância está em aproximadamente 2.23K. Então, ó, eu vou aumentando a frequência. A hora que ela tiver lá 800, 1.4, então que ela está aumentando? Vai, filho, 2.1, nossa, já foi lá para cima já. Deixa eu só aumentar isso aqui para... Deixa eu colocar menos 5 a 5. Inclusive, na ressonância, o ganho que nós calculamos foi de 4.12. Então, lá em 2 ponto alguma coisa, deve bater em 4.12. Olha lá, aqui, ó. 2.4, ó. Então, 4 ponto alguma coisa. Então, ele vem pequeno, sobe. Aí, daqui vai começar a cair, ó. Passou da ressonância. Aí, cai um pouquinho, cai mais um pouco e agora cai demais. Porque aqui a gente já está na região de corte já. Então, o filtro Chebyshev, ele é um pouco mais agressivo. Que o Butterworth. Porém, eu tenho esse problema de dar esse pico ali na ressonância. Então, eu escolho um filtro mais comportado, que no caso é o Butterworth, porém ele tem uma taxa de atenuação um pouco mais lenta, ou eu escolho um mais agressivo com esse pico que ele tem ali. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então... seguir. Estão vendo minha tela aí, né? Olha só, esse filtro aqui tem um pequeno detalhezinho, quer ver? Então, concluindo a respeito desse filtro, ele é um filtro muito bom. Ele tem um ganho unitário, que é excelente, e o fator Q é a frequência de polo. Qual que é o problema desse filtro? A frequência de polo e o fator Q, elas dependem dos mesmos elementos. Ó, então, vou dar um exemplo. Eu quero manter o fator Q, aliás, eu quero alterar o fator Q e manter a mesma frequência de polo.
Para alterar o fator Q, eu mexo em C2 e C1. Mas quando eu mexo em C2 e C1, eu estou mexendo aqui também na frequência de polo. Então ele usa menos, ele tem duas vantagens, usa menos componentes, que eu vou mostrar agora, porém a desvantagem, e tem ganho unitário, é uma grande vantagem. O problema dele é que, mexendo em um parâmetro, eu estou mexendo no outro, eles estão amarrados. Aí tem outro tipo de filtro, que é chamado de Silent Key também, só que ele tem componentes iguais. É esse aqui, ó. Olha lá. Esses componentes aqui são iguais, RR, C e C. Qual que é a vantagem desse filtro? A frequência de polo depende desses 4 elementos aqui, ó. Aqui eu defino a frequência de polo. E o fator Q com esses dois. Então é diferente. Se eu quiser mexer no fator Q sem mexer na frequência de polo, eu consigo. Então o fator Q depende, o ganho, só qual que é o problema dele? Ele tem ganho. Ele dá um ganho, ele não é ganho unitário. Então eu defino o fator Q através desse ganho. Então, por exemplo, se eu quiser um comportamento Butterworth, o fator Q tem que ser 0.707. Eu acho qual que é esse ganho. Achando o ganho, eu consigo achar R2 e R1. Então, com R2 e R1, eu tenho o fator Q. E aí eu calculo a frequência de polo que eu quiser. Aí, se eu quiser alterar uma coisa, eu altero sem mexer na outra. Então, esse filtro tem essa vantagem, né, de parâmetros isolados, fator Q e frequência de polo, mas tem a desvantagem de eu ter ganho, que é uma desvantagem, e a outra desvantagem é que eu estou limitado aqui eu uso mais componentes, né? Eu uso 2 resistores a mais. Certo? Bom, perceba que o ganho desse circuito é limitado a 3. Até pela equação, se eu jogar 3 aqui, ó, aqui embaixo dá divisão por 0. Então, ele tem essa limitação, né? Então, o fator Q fica limitado, no máximo, sei lá, 10. Então, eu não consigo... Tanto é que se eu for aumentando esse ganho e bater em 3, o circuito vai para instabilidade. Tá claro? É outro Silent Key. Esse aqui é chamado de Silent Key com componentes iguais. Então ele é idêntico à análise. Deixa eu só passar por isso aqui. Essa parte que eu vou deixar de forma assíncrona. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem. Tá. Que horas são? Deixa eu ver como é que nós estamos com o tempo aqui. Meio-dia. Tá. Deixa eu só comentar isso aqui. Mas isso aqui eu vou só falar o que é. Porque a gente vai, teoricamente, eu só vou já deixar mais ou menos o caminho andado para a aula de segunda-feira, que a gente vai falar do passa-alto. Olha só. Então, em termos de filtro passa-baixa, é isso. A gente tem basicamente essas duas topologias, que é esse Silent Key, que tem componentes diferentes, ou o Silent Key com componentes iguais. Inclusive aqui na simulação eu até fiz ele, ó. A gente estava fazendo ele ontem na aula experimental, quer ver? A vantagem dele, como eu falei, a gente consegue alterar o fator Q sem mexer na resposta em frequência. Ué, pra onde que eu vou? Deixa eu só mostrar esse aqui, ó. Esse aqui foi o circuito da aula experimental de ontem. Eu estava fazendo exatamente isso que era do relatório. Aí aqui, ó, é o mesmo fio, tá vendo? Ó? Eu mantive a frequência de polo, ó, que a frequência de polo é a mesma para os dois. Esses componentes aqui são iguais, ó. Ó, 16K, 1 nano. 16K, 1 nano. A frequência de polo aqui dá 10K. E aqui eu coloquei, isso aqui dá um Butterworth e isso aqui dá um Chebyshev. Então eu consigo fazer o mesmo tipo de filtro mudando simplesmente o fator Q dele. Se eu colocar aqui no modo AC Sweep, eu tenho as duas respostas em frequência. Olha lá. Eu tenho do... não medi aqui em cima. Tá aí, ó. Eu tenho tanto o Butterworth quanto o Chebyshev. Qual que é o problema desse filtro? Não é problema, é porque dá ganho. O ganho é diferente de por exemplo, o ganho aqui para o Butterworth está dando um ganho de 3.5 dB. 3.59 e o Chebyshev dá um ganho de 8. Então o filtro insere já um ganho no circuito. Então esse é o detalhezinho dele. Mas enfim, a vantagem que eu consigo, tá vendo que as frequências estão as mesmas aqui, ó. Eu consigo alterar a frequência, mexer no comportamento, né, mexendo nesses dois elementos, mantendo a frequência de polo. Bom,
Aí é o seguinte, essa parte aqui de novo, vou deixar de forma assíncrona só para mostrar o que ela faz. A gente está vendo filtros de segunda ordem, concorda? E se eu quiser fazer um filtro, por exemplo, de terceira ordem, de quarta ordem, quinta ordem? A gente consegue ir associando, a gente viu de primeira e de segunda. Se eu quiser fazer um filtro de terceira, é só pegar um de segunda e colocar em série com um de primeira. Se eu quiser fazer um de quinta, eu posso colocar 2 filtros de segunda e mais um de primeira. Então essas ordens maiores a gente consegue fazer implementando, colocando filtros em cascata. Então, agora qual que é o problema? Imagina que eu quero fazer um filtro de quarta ordem do tipo Butterworth. Aí o que eu poderia fazer? O primeiro estágio eu vou colocar Butterworth, tá vendo aqui? Esse aqui é o comportamento Butterworth, ó. O Q é 0.707. Ele perde 3 dB na frequência de corte. Só que quando eu associo os dois, como eu vou somar a resposta em frequência, esse aqui cai 3, esse aqui cai 3. Aí cai 6 no final das contas. E isso aqui não é Butterworth. Então eu acabei construindo um filtro de quarta ordem, porém isso aqui não é Butterworth, porque eu perdi 3 e 3. Como é que a gente resolve isso? Aí vem aí a questão computacional. O primeiro estágio vai dar uma quedinha, o segundo dá um ganhozinho. A hora que eu somar os dois, aí acaba caindo no Butterworth. Certo? Quem faz isso é simulação, é software. Tem softwares que calculam, né, quanto que eu tenho que colocar de Q no primeiro estágio e quanto que eu tenho que colocar de Q no segundo, para ir compensar e acabar resultando no que eu quero. Tem algumas tabelas, por exemplo, eu quero fazer um filtro de sexta ordem. Aqui está o fator Q para cada um dos estágios. O primeiro 0.52, o segundo 0.93, o outro 0.77. Então eu tenho aqui as ordens para cada filtro. Tem tabela, isso aqui é para o Butterworth, isso aqui é se eu quiser fazer um Bessel, isso aqui é se eu quiser fazer Chebyshev. Mas assim, vou dar um conselho para vocês, ninguém usa isso aqui na prática, essas tabelas. Então eu quero fazer um Chebyshev de sexta ordem. Aqui eu tenho o Q e a frequência de polo para o primeiro estágio, o Q e a frequência de polo para o segundo, o Q e a frequência de polo para o terceiro. Na prática a gente usa isso daqui, ó. Isso aqui é igual a HP para fazer circuitos. Existe era um programa e virou online, chama Filter Pro Texas. A Texas, ela fez um negocinho, isso aqui, ó, Filter Design da Texas, e disponibilizou online. Isso aqui é uma mão na roda desgraçada, isso aqui ajuda demais. Isso aqui é usado tanto em meios acadêmicos, você vai na indústria, os caras estão usando isso aqui também, para fazer projeto de filtro, quer ver? Cadê minha? Bom, deixa eu esperar a boa vontade aqui da... Ah lá, ai meu, o que eu fiz aqui, Jesus? Não. Uai, eu caí. Ai meu Deus do céu. Nossa, caí de novo. Tem quanto tempo que eu caí? Foi rapidinho, foi agora há pouco. Tá. Ficou uns 30 segundos. Na hora que o senhor foi. Que eu fui falar do quê? Oh, mas que raiva disso. De novo. Travou de novo. Não, eu tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Alô? Eu só descobri que eu caí porque eu tô abrindo a plataforma aqui, aí tá sem internet. Se eu tô sem internet, eu não tô na reunião. Oh, que inferno. Olha só, então, eu comentei aqui dos filtros de quarta ordem, para montar um filtro de quarta ordem, por exemplo. Isso aqui vocês viram, né? Ou não? Sim, você estava abrindo o site do então foi isso que aconteceu, beleza. Então esse Filter Pro da Texas, é só digitar aqui, ó, Filter Pro Texas. Ele é um sistema da Texas que todo mundo usa isso, desde a academia até a indústria, todo mundo usa. Você não está transmitindo não, professor, sua tela. É porque eu caí. Então, pera lá. Uai, teoricamente eu tô aqui, tá parecendo que tá, pera aí. Aqui tava aparecendo que tava. Tava lá no Google, Texas. Mas agora tá ou você deve ter fixado minha câmera aí. Por exemplo, agora eu devo estar. Aí, agora sim. Tá. Então vamos lá.
Então, ó, Filter Pro Texas. Ele vai abrir essa interface aqui, ó. Isso aqui é usado para tudo. Todo mundo usa esse negócio. Aqui eu vou escolher, eu quero fazer um filtro, por exemplo, de... ainda estou online, né? Eu quero fazer um filtro passa baixa. Aí aqui eu já escolho, por exemplo, ó, o que eu quero. Ó, o ganho, vamos pensar 0 dB. Qual que é a frequência de polo, tá vendo? A frequência de polo do filtro, 1K. Que eu vou até fazer aquele para a gente estar fazendo, 4.23K. Isso aqui é ripples, se eu quero ripples ou não. Eu vou colocar aqui 3 dB de ripples. Isso aqui se eu quiser fazer o Chebyshev, por exemplo. Pronto. E aqui seria a banda de passagem. Eu já defino assim, ó, quanto que eu quero cortar em determinada frequência. Eu vou colocar aqui a ordem já do filtro. Eu quero fazer um filtro de segunda ordem. Porque esse aqui já é consequência. Pronto. Aqui eu tenho ó, o que eu quero do filtro. Ó, se ele vai ser Bessel, Butterworth, Chebyshev. Tem um monte mais. Vamos pegar os 3, ó. Os 3 que dá para fazer com Silent Key. Bessel, Butterworth e Chebyshev. Olha lá, olha o comportamento dos 3 aqui, ó. Olha lá, que trem lindo. Olha só, até dá para ver exatamente como é que eles se comportam. Eu tô online, né? Agora eu fiquei traumatizado com isso. Ó, vamos pensar pelo Butterworth, que é esse cinza. Ele vem e cai. Tá vendo que ele é mais rápido do que o Bessel, que é o vermelho? Então o Butterworth é mais rápido que o Bessel, só que é mais lento do que o Chebyshev. Só que o Chebyshev dá esse pico aqui, ó. Esse picozinho aqui pode ser problema. Então, normalmente o Butterworth é o que tem melhor custo-benefício. É como se fosse um ajuste assim, legal. Ô senhores, inclusive esse comportamento aqui, só abrindo um parênteses, ele é usado não só para elétrica. Isso aqui é usado, por exemplo, para mecânica. Quando o cara vai fazer um projeto de amortecedor de carro, por exemplo, ele faz exatamente isso. Isso aqui seria, por exemplo, o comportamento de uma caminhonete, ó. É mais ou menos um comportamento Chebyshev. Quando você passa num buraco, então é que você dá uma balançada e estabiliza. Se você pega um Fiat Uno, por exemplo, um Onix, parece que você está sentando um cavalo. É como se fosse o Bessel. Você bate, ele já fica ali. Então você sente a vibração inteira. Então isso aqui é usado para tudo. Esses comportamentos não são específicos de filtros, sequer da elétrica. Isso aqui é usado para quase que representa muita coisa da natureza. Certo? Então beleza. Então aqui eu escolho. Eu quero o comportamento. Eu vou fazer o comportamento Butterworth. Eu vou selecionar. Aqui já dá até o fator Q, tá vendo? Ó? A ordem, o número de estágios, o fator Q e aqui a atenuação na banda de corte. Eu vou escolher o Butterworth. Olha lá o circuito. Ele já me dá o circuito. Eu tenho aqui, por exemplo, eu posso ver a magnitude, né, que estava ali, fase, delay, resposta ao degrau, tá aí o circuito. E aqui eu posso até escolher outras topologias. Tem duas, é a Silent Key e a MFB. É outra topologia, a gente vai ver essa MFB depois. Mas a Silent Key é a mais usada. Tá lá, o AO. E aí quando eu clicar aqui em criar design, ele já até escolhe para mim, deixa eu ver se ele vai fazer isso. Eles mudaram essa interface, faz tempo que eu usei isso. Olha lá, vou ter que logar. Aí vocês vão logar aqui, a hora que vocês forem logar, eles vão perguntar se você está fazendo isso para questões militares e tal. Só responde que não, pelo amor de Deus. Se você marca lá sim, você já está ligando uma flag lá no colo do Trump lá. Então, faz o cadastro na Texas, né? E ele vai perguntar se você quer civil ou militar. Tá lá. Ele já me dá valores, estão vendo? Ó? Os valores para ser usados. Ele já até me dá até o CI, obviamente esse CI que é da Texas. Eu tenho inclusive aqui, eu posso até mudar, que vamos pegar na alimentação mais ou menos 15. Ó, mais ou menos 15. E componentes. Obviamente não existe um componente de 2.26K. Não é valor comercial. Mas se eu vier aqui colocar a precisão, por exemplo, de 5%, que é a precisão que a gente tem normalmente, 5 ou 10, vou colocar 5 e 5, capacitor, vou colocar... Não, 2% acho que é um tamanho bom. Essa análise de Monte Carlo aqui, ó, se eu mandar atualizar, ele já vai escolher valores comerciais. Olha lá, 2.2, 3, 10, isso aqui já são valores comerciais. Ou que eu consigo associar com valores comerciais. O capacitor não, deixa eu colocar aqui 10%. Aí, agora sim. 10 nano 22 nano 3.6 nano 1.8 .
Pronto, tá pronto o filtro. Na hora que eu mandar exportar aqui, ele já vai me gerar até um relatório aqui de tudo, ó. Olha lá o circuito, a fase, magnitude, delay, isso aqui ele já me dá até uma lista de componentes. Certo? Bom, isso aqui a gente fez para uma ordem, né? Agora não, eu não quero fazer para uma ordem única, eu quero fazer para quarta ordem, que é esse ponto que eu queria chegar. Deixa eu voltar lá. Se eu quiser fazer de quarta ordem... Ah, não fala que eu voltei, não. Eu vou voltar desde o início. Estão me ouvindo ainda, né? Tá. Nossa, tinha um botãozinho para voltar ali, eu não vi. Ah, não, que caralho. Isso aqui tudo culpa da CTBC. Essa internet aqui em casa tá um lixo. Aqui. Onde que eu vou voltar para esse circuito? Aqui, filter type. Vou pegar então passa baixa. Agora eu já vou escolher, por exemplo, um de quarta ordem aqui, ó. Aquelas contas que ele vai fazer lá, ó. Então, por exemplo, tá aqui os três, ó. Butterworth, Bessel e Chebyshev. Tá, isso aqui seria um filtro de quarta ordem. Ó, quer ver o Chebyshev? Deixa eu pegar aqui um filtro de sexta ordem. Lembra que aquelas oscilações são em função da ordem do filtro? Então, quando eu pego, por exemplo, aqui um Chebyshev de sexta ordem, ele vai ter 3 ripples, ó, 1, 2, 3. Não sei se estão enxergando aqui, ó. O número de ripples do Chebyshev é em função da ordem. E aqui ele já começa a cair bastante, tá vendo? Aqui ele já atenua muito. A atenuação aqui é brutal, ó. O Butterworth, vamos pegar o Chebyshev agora. Ele já atenua 147 dB. Isso aqui é muita coisa. 147 dB, a gente está falando de nada. Você atenua, assim, é letal para o ruído ou para qualquer outra coisa. Vou mudar, vou colocar uma frequência de polo de 1K. E quando eu mandar, eu quero selecionar o Chebyshev. Aqui, ele já vai me dar, ó, por exemplo, o Silent Key. Ele vai ter... Quantos estágios que ele vai ter nisso aqui? Ah, não, eu peguei de segunda ordem. Mas por que ele não selecionou de sexta ordem? Ah, estranho, ele tinha que ter selecionado de sexta ordem. Olha lá, tá ficando com ordem 2 aqui, não sei porquê. Enfim, pera lá, deixa eu tentar. Deixa eu colocar aqui um de quarta ordem. Não sei porque não tá atualizando não. Deixa eu pegar um Butterworth. Deixa eu ver aqui, estranho, ele não tá, ele tinha que estar atualizando ali, tinha que estar direto bugado. Ah, não, aqui foi. Olha lá, ele já vai fazer os estágios, ó. Já faz um estágio em série com o outro. Aí o comportamento final já é um Butterworth, tá vendo? Ele já faz certinho para dar Butterworth. Então, enfim, usem a ferramenta. Eu posso escolher, por exemplo, que AO que eu vou usar, ele já vai abrir uma lista da Texas, enfim. Olha lá, tem várias opções de AO, enfim, isso aqui a gente consegue fazer muita coisa. Olha lá, essas aqui são as características do AO. Bom, então, resumindo, é isso. Essa é a primeira etapa de filtros. Dê uma olhada nessa parte aqui, né? Na próxima segunda-feira, a gente vai ver essa parte 2 aqui, ó. Aqui a gente vai falar do filtro passa alta. O passa alta e o passa baixa é muito parecido. A diferença... Quer ver? Vou só mostrar um passa alta. A diferença do passa alta e passa baixa é aqui, ó. Eu só inverto. Eu troco onde é resistor, eu coloco capacitor. Quando eu troco os dois, eu já estou fazendo passa alta. Então ele já vai ter o comportamento, ao invés de ser assim, por exemplo, ó, ele vai... É o contrário. Então, para segunda-feira, dê uma olhada nessa aula, por favor, que eu vou passar aqui meio rápido. A gente já vai entrar, por exemplo, no passa-banda, que tem algumas coisas que são diferentes. Então, por favor, de novo, deem uma olhada nessa aula antes de segunda, porque senão vai ficar corrido. É uma ótima revisão para o passa-baixa e entra a parte do passa-banda. Pessoal, tá claro? Sim. Bom, então beleza. É meio de 20, também tem tempo ainda. Bom, então é isso. Obrigado.
Valeu, professor. Obrigado. Falou. Valeu, professor. Até segunda. Até segunda. Valeu, professor. Até segunda. Falou. Professor.